Boa noite. Que bom estar aqui com vocês novamente. Eu estou muito feliz em receber vocês aqui na nossa casa. Nós estamos numa fase bem bacana por aqui. Oi, boa noite. A Isadora, o pessoal entrando. Muito grata pela participação de vocês. Que bom que vocês estão entrando na live. Hoje nós vamos estar falando com o Hernani, né? O Hernani dentro de alguns dias, né? Já nem uma semana está faltando, estou em contagem regressiva, né? Olá! Olá, Boa boa noite, meu noite. Boa noite, querido. Paraná. Paraná tá frio, frio. Aqui também tá. Já, Também? já estou preparando Olha a só. minha mala aqui já. Então, mas a gente te aquece por aqui. Com certeza. Ai, que bom, Hernani. Eu estou assim em contagem regressiva contigo. Estou aqui com uma pessoinha aqui do meu lado que não tem Instagram. Olha quem é. Ei, meu querido, meu companheiro de café da manhã. Isso, o pior é que agora ele pediu o café da manhã. Muito bom, saudade de Agora, dessa vocês. vez, é ele que vai fazer o café, né? Mas a gente vai se intercalando aqui para falar no seu, tá bom? Maravilha. Sim. Então, que papo temos para hoje? Então, hoje, que papo temos para hoje? Olha, a pergunta assim que mais recebo, assim, e que as pessoas mais pedem, querem saber quem é o professor Hernani, o que ele já fez, O que ele já como que ele se conectou, fez? como que ele ativou esse sexto sentido na vida dele, essas coisas, assim, né? Legal. Então, vou contar um pouquinho da minha biografia. Isso. Bom, estou aqui pensando, porque são tantas coisas. Gente, tudo começa... Bom, vamos começar do começo, né? Tudo começa, na verdade, aos 15 anos de idade, quando a minha avó me disponibiliza a biblioteca dela. Ela era espiritualista, ela não era espírita, mas ela gostava muito do Kardec. E com 14, 15, 16 anos eu tinha lido quase a obra toda do Kardec, porque é muito fácil de ler, né? É uma leitura muito agradável. E eu acho que eu comecei por aí. Eu nunca fui kardecista, nunca fui espírita, aliás, eu nunca fui nada institucionalmente falando, mas o Kardec é que me deu o pontapé inicial. Aos 19 anos, eu experimentei yoga. Eu tinha um amigo meu que era surfista. Estava começando essa coisa no Brasil de macrobiótica, todo esse movimento de espiritualidade oriental, de ecologia, de alimentação natural, terapia, tudo isso estava começando muito no comecinho. Então eu digo que eu comecei a surfar nessa onda bem no começo. Com 20 anos, mais ou menos, até os 20 anos eu queria ser músico. Eu nasci e passei minha adolescência no Rio de Janeiro. Eu fui carioca. Eu já moro há muito tempo fora do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. E aos 20 anos eu fiz o vestibular e fui fazer uma viagem que o pessoal, na época alternativo, fazia, que era ir para Corumbá, pegar o trem e atravessar o Pantanal e ir para Bolívia e subir os Andes até Machu Picchu. Então, era uma viagem quase obrigatória para os jovens da minha geração, para as pessoas que estavam ligadas nessa coisa mais alternativa. E durante a viagem, eu fiquei sabendo de um lugar na Serra da Mantiqueira, que se chama Visconde de Mauá. Hoje em dia é um lugar super turístico, super conhecido, aqui no estado do Rio, divisa com Minas Gerais.
mas eu estou falando de 1974. E aquele negócio ficou na minha cabeça, eu voltei para o Rio, fiz vestibular, no primeiro feriado eu fui conhecer o tal do Visconde de Mauá, e foi amor à primeira vista, eu voltei para o Rio, saí da faculdade, larguei tudo, fui morar na roça, da onde eu nunca mais saí. Chegando lá, em Visconde de Mauá, aí eu entrei em contato profundo com essa cultura alternativa que estava nascendo no Brasil. E eu tive restaurante natural, aí comecei a entrar nessa história do yoga e tal, bababá. Enfim, eu vou dar uma resumida. Eu tenho 67 anos, e em 1978 eu vim morar nessa região que eu estou aqui. Eu morei mais de 20 anos nessa região. Eu fiz parte da primeira geração dos produtores orgânicos aqui no estado do Rio. Eu fui diretor da primeira ONG de produção de orgânico no Rio de Janeiro, isso no comecinho dos anos 80. Trabalhei como produtor rural, enfim, fiz muita coisa nessa área. Escrevi um dos primeiros livros de agricultura orgânica publicados no Brasil. Aos 40 anos, por uma série de reviravoltas da vida, eu já com filhos na faixa de 7, 8, 9 anos, eu voltei para o Rio de Janeiro, aos 40 anos, que é quando começa toda essa história com terapias. Eu já vinha de 20 anos, eu falo que desde os 20 anos eu tenho o pé atolado na jaca da Índia. Então, eu comecei fazendo yoga muito cedo, meditação, estudando a cultura da Índia. A cultura da Índia sempre foi muito presente na minha vida, não como religião, mas como filosofia, como prática. E aí, aos 40 anos, eu vim morar no Rio, coisa que eu jamais pensei que ia acontecer na minha vida, morar na cidade de novo. Eu fiquei 15 anos no Rio de Janeiro. E nesse período de 15 anos, eu dei aula de yoga durante quase todo esse tempo. Eu dei aula em curso de formação de instrutores de yoga. Eu trabalhei com massagem ayurvédica, entrei no mundo do Ayurveda, dei curso de massagem em muitos lugares do Brasil. Aí comecei a entrar na história das terapias através da terapia de respiração, do renascimento da respiração holotrópica. E acabei 20 anos depois desenvolvendo um método próprio, que é um outro curso que eu dou, que eu chamei de terapia sistêmica da respiração. E em 2003 eu conheço a Mônica Oliveira, que aprendeu alinhamento energético com a Luísa Delgado Nascimento, que foi a pessoa que criou esse trabalho, né? Que não nasceu, mas morou a maior parte da vida aí em Curitiba e morreu aí em Curitiba também. E durante 5 anos eu trabalhei com a Mônica e há 20 anos eu trabalho com alinhamento energético, ensinando esse trabalho por todo o Brasil. Trabalhei 5 anos na Alemanha e na Áustria também com ela. A minha entrada no mundo sensitivo, Marisa, não foi muito fácil, porque eu venho de uma família de gente de arte. O meu pai e meu avô foram jornalistas, intelectuais, gente muito racional, muito mental, muito do mundo concreto. Então eu fui educado acreditando que pensar era o produto mais nobre que um ser humano produzia. E passei a vida inteira ouvindo meu pai dizer que ele era como um tijolo. Ele não sentia nada, não via nada, que a percepção dele era nenhuma e que a história toda dele era um intelecto brilhante. E realmente ele tinha um intelecto brilhante. E eu mais ou menos repliquei essa crença de que eu não tinha muita capacidade sensitiva e, na verdade, eu dei muito trabalho para o andar de cima, né? Para a chamada espiritualidade, né? Para essa dimensão sutil que dá suporte para o trabalho do alinhamento energético. Eu dei bastante trabalho porque eu não sou cético, mas também não sou crédulo. Eu não sou um São Tomé, mas também não sou uma pessoa mística. Então eu precisei de
muita comprovação, eu precisei, enfim, eu tive todas as comprovações, eu tive tudo aquilo que eu precisava ter para poder abrir esse canal sensitivo. E eu falo para os meus alunos, muita gente vem achando que é um dom, né? Que ser médium ou sensitivo ou paranormal, ou enfim, né? Que é alguma coisa que depende de um dom e dom não existe. O sexto sentido é um sentido natural do ser humano e eu acabei entendendo isso, né? O sexto sentido não depende, são duas crenças que eu vejo muito no meu trabalho. Para ser médium, não tem que ser alguém parecido com Chico Xavier, né? Porque senão não teriam médiums no mundo. Para ser médium, você precisa ser ético. E para ser terapeuta também. Então, eu falo muito para os meus alunos, e você deve ter ouvido muito isso durante o curso, que para ser terapeuta você precisa fazer terapia. Eu falo muito para as pessoas, não acreditem em terapeuta que não se trabalha. E tem muito terapeuta que não faz terapia. Então, fazer terapia, estar sendo submetido constantemente a algum processo terapêutico, e estudar, e praticar. Praticar aquilo que você aprendeu, né? Trabalhar, disponibilizar esse conhecimento que você aprende pelo estudo, aprende pelo trabalho interno quando você se submete à terapia, né? Então é mais ou menos, Marisa, né? Cheguei até aqui, né? Depois de muitas peripécias. O que eu faço hoje, antes dos 40 anos, eu realmente não imaginava que eu ia fazer, porque a minha vida estava muito direcionada a morar no interior, a trabalhar com agricultura orgânica. Eu trabalhei com isso por mais de 15 anos, com apicultura. Eu fui um dos primeiros criadores de minhoca aqui no estado do Rio, né? A gente dizia que a gente era micropecuarista, trabalhava com minhoca e com abelha, né? Animais bastante pequenos, né? Sim. E aos 40 anos eu tenho essa virada de chave total, quer dizer, eu passei a não fazer mais nada que eu fazia e tudo que eu passei a fazer eu não fazia antes. O único fio condutor desse divisor de águas foi esse background, esse know-how que eu tinha com estudo, prática e pesquisa do mundo oriental. E aí, quando eu chego no Rio, aos 40 anos, em 1996, que começa a minha história com terapia, é quando também começa a minha história, quando eu atolo o outro pé. Um estava atolado na jaca da Índia e eu atolo o outro pé na jaca do índio, né? Aí começo a entrar em contato com o mundo do xamanismo, essa coisa toda. Mas é interessante que, como eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou muito místico, eu nunca tive, nem no mundo da Índia, nem no mundo do índio, uma inserção mística, né? O que me interessa, na verdade, eu acho que eu tenho uma alma de terapeuta mesmo, o que me interessa é o sofrimento humano. O que me interessa é o que eu posso aprender, o que eu posso disponibilizar, o que eu posso ensinar, que tem a ver com o humano do ser humano. Com o humano. Né? Nossos traumas, nossas dores, nossas crenças, nossos padrões, aquilo que é o humano do ser humano. Eu acho que o alinhamento energético tem muito a ver com isso. Tem. E para nós, assim, no caso eu, que fui primeiro fazer o curso, foi um divisor de águas, sabe? Eu também tenho uma história, assim, de muitos cursos de renascimento, mas, assim, o alinhamento veio, assim, para nós, tanto para mim como para o Nilceu, assim, de uma forma muito leve, onde a gente, como você disse, a gente se conecta com aquelas dores bem profundas, né? Bem de abrir a tampa do esgoto, mas a gente consegue ir resolvendo de uma forma leve e tranquila, né? Então, essa foi uma das coisas assim, que mais atraiu, e assim, eu nunca tive um incentivo tão grande de trazer alguém para dar. É a primeira vez que eu chamo alguém, assim, nos últimos 20 anos,
né? Eu já, que eu chamo alguém para vir para dar um curso, assim, sabe? Ah, me Então é sinto uma muito honra honrado. nossa Quem sabe se não receber. tem o dedinho do Aloysio aí, né? Te Pode cutucando ser que para. tenha definido isso. Né? Então, e, e também, se você quiser falar assim um pouquinho mais, a gente, você falando é diferente, né? O que nós vamos estar fazendo Hum, aqui, né? hum. Ah, bacana, Marisa. A aula Eu acho que inaugural, né? uma aula inaugural é importante. Bom, todo mundo Sim, convidado para a aula inaugural. sim, É, eu tenho produtores por todo o Brasil. Você está experimentando esse trabalho aqui. E eu sempre falo para os meus produtores que a gente tem uma tarefa é, várias vezes desafiadora. A gente vende um curso de uma terapia que é pouquíssimo conhecida, que não é baratinho, porque é um curso de 9 dias, né? Eu acho que tem um preço super justo, mas é um curso de 9 dias, então tem um custo, né? Tem um custo para me levar nos lugares de passagem, tem toda uma infraestrutura dos coffee breaks, da divulgação. Então tem um custo alto e o valor do curso é um valor justo, mas não é baratinho. E tudo isso é um fator muito desafiador, mas o que é desafiador mesmo, que eu acho, é desconstruir uma série de crenças, de fantasias que existem no imaginário coletivo em relação ao que é ser um terapeuta sensitivo. Né? O que é abrir o canal sensitivo, porque o que o curso de alinhamento energético faz é um treinamento de desenvolvimento dessa faculdade extrasensorial que todo ser humano tem, só que direcionada para a terapia. Então a gente tem que desconstruir, como eu estava falando antes, tem que desconstruir essa ideia de que para ser sensitivo não tem que ser o suprassumo da evolução, porque senão ninguém seria, que para ser terapeuta não tem que ser bem resolvido, porque senão ninguém seria. Então é muito importante desconstruir isso. Muita gente chega, né, porque o imaginário coletivo está muito cheio dessa ideia, né, de ser sensitivo, de ser médium, de ser terapeuta, como se tivesse que ter um preparo assim quase impossível, né? E nada disso existe. O que a gente precisa é de ética. É como eu falei antes, a gente precisa estudar, a gente precisa estar habilitado por um aprendizado, que é isso que eu pretendo fazer ao longo desses 9 dias, habilitar as pessoas, lembrando uma coisa importante também para quem está ouvindo, que também é uma crença que a gente tem que desmontar. Nenhum curso do mundo, nem faculdade, finaliza uma pessoa. O curso inicializa um profissional. Então, sim. porque muita gente me pergunta: você forma um terapeuta em 9 dias? Eu tenho uma resposta já meio surreal, que não responde nada. Eu falo: não, psicólogo você forma em 5 anos, porque eu já sei o que está embutido nessa pergunta. Né? Como é que você forma um terapeuta? Eu não formo um psicólogo. Sim, Primeiro, porque eu não sou psicólogo. Segundo, porque eu não sou faculdade. Terceiro, porque o curso teria que ter 5 anos. Agora, eu formo o quê? Um sensitivo, eu inicializo através de uma técnica que se chama alinhamento energético. Eu inicializo uma pessoa e eu nunca vi ninguém. Eu estou fazendo isso há 20 anos, gente. Se em 20 anos eu não fizesse o que eu faço em 9 dias, ou eu não estava fazendo mais, ou meu filme estava tão queimado que eu não conseguia fazer mais curso nenhum. Então, se o curso tem 9 dias, e você é testemunha disso, você une o seu, é porque nove sim, dias intensivos é suficiente para quê? Para inicializar uma pessoa. A partir daí, você está habilitado, capacitado, certificado para começar. Você sim, vai começar a partir do momento em que você é inicializado pelo curso. Você não é finalizado, até porque finalizado é só quando a gente morrer.
E mesmo assim, nenhuma garantia que terminou. Então, isso é uma das coisas isso é uma das coisas que a gente tem que desconstruir, né? Porque muita gente pergunta: ah, eu vou conseguir? Eu nunca vi ninguém sair do curso sem fazer esse trabalho. Eu já vi, e acontece, pessoas saírem, normalmente, quando saem antes de acabar o curso. Porque não dão conta de quê? Não dão conta da sua mente. Porque o grande desafiador, o grande dificultador é a mente. A mente que critica, a mente que duvida, a mente que julga, a mente que está cheia de conceitos do imaginário. Isso sim, isso pode fazer uma pessoa sair do curso. Agora, oi Adriane, claro que eu lembro de você, você e da tua irmã. Um beijo para vocês. Eu não me lembro da cidade que vocês moram, no interior de São Paulo, mas eu me lembro muito de vocês. Que lindo. Eu me lembro que vocês dão aula de yoga também. A Adriane Ganesh está aqui dizendo que fez o curso em 2013. Eu me lembro dela, me lembro do curso também. E então, Marisa, eu acho que eu falo para os alunos, é claro que é uma brincadeira, né? Itu, isso mesmo, a cidade da Adriane é Itu. É claro que é uma brincadeira, mas a técnica poderia ser ensinada no fim de semana. Porque o trabalho, você sabe disso, é espontâneo. É espontâneo. É tão espontâneo quanto você usar qualquer um dos 5 sentidos. A gente abre o olho e está enxergando. A gente abre a boca e está falando. A gente inspira, está sentindo o cheiro. A gente está ouvindo. Só que o 6º sentido ficou esquecido. Então a gente não habilitou. A maioria de nós não sabe o que fazer com isso, né? Esse 6º sentido ficou embalado, envolvido em toda uma parafernália mística, esotérica, espiritual, espírita, umbandista. Então fala em sensitivo, pensa em médium de Umbanda, em entidade, preto velho. Eu adoro tudo isso, tá? Eu adoro a Umbanda, adoro as entidades, não tenho problema nenhum com nada, muito pelo contrário. Mas eu reconheço que essa utilização do canal sensitivo, da mediunidade, da sensitividade para fazer terapia é uma coisa muito nova. Por isso que eu falei antes para você que os nossos produtores têm muitos desafios. Vender uma terapia desconhecida, que trabalha com uma perspectiva que é muito diferente, né? Eu formo médiums terapeutas, não tem nada a ver com espírita. A gente não trabalha com gente morta, a gente não trabalha com entidade, é outra perspectiva. Outra perspectiva. Nicole Manzoni, me lembro de você também, lá na Barra da Tijuca. Eu tenho boa memória. É legal a gente reencontrar o pessoal que fez curso com a gente. Sim. Fale. Não, eu ia falar para você que eu tenho assim um exemplo em casa, um exemplo vivo de alguém que tanto eu e quem conhecia o Nilson, conhecia um pouco do Nilceu, né? Estava dentro daquela linha, daquelas pessoas que talvez não iriam até o final do curso, assim, no nosso julgamento, sabe? E é o meu maior incentivador hoje aqui para trazer você e tudo. E eu quero muito que o Nilceu também fale um pouquinho contigo. Como nós estamos no mesmo... Eu vou virar um pouquinho aqui para vocês conversarem um pouquinho. Ó, aí. Aliás, Nilceu, naquele curso não dava nem para fugir, né? Como? Naquele curso não dava nem para fugir. Ah, não tinha como. Eu queria, Hernani, compartilhar um pouco, se permite, a plateia. Claro, por favor. Socializar um pouco esse case, essa minha experiência que eu achei espetacular. Você estava comentando da formação do pai, do avô. Eu me identifiquei um tanto porque, caramba, ontem eu me dei conta que eu estou há 36 anos na docência como professor e
E o mundo acadêmico é um mundo racional, Claro, obviamente, né? claro. Mas eu queria dizer o quanto que essa experiência... A Marisa, eu conheço a Marisa já há 13 anos, e conheci ela dentro de um contexto de terapia de constelações familiares. Eu fui lá no encontro, encontrei a Marisa, achei ela linda, e ainda acho, e acharei por muito tempo. E, de repente, quando vi, estava apaixonado por ela e nos casamos. Foi uma experiência bonita. Muito bom. E o que me chamou a atenção do alinhamento energético, nessa experiência, só colocar para o público, Uhum. foi no Carnaval. Sim? Carnaval, a gente se mandou lá para um lugar lindo, no pé da Lindo, serra, lá da maravilhoso aquele lugar. Pati de Partido do Alferes, Alfer. perto de Petrópolis. Foi uma chácara, um lugar assim Maravilhoso. excepcional. Eu cheguei Excepcional. e já fiquei impactado pelo espaço. É que o nosso espaço não é tão exuberante como aquele, mas estamos perto da serra também. Uhum. Temos alguma coisa em Uhum. comum. É um Uhum. espaço rural, ao pé da serra, e muito agradável. Mas o que me chamou muito a atenção foi exatamente me tocou muito, como essa terapia ela é leve e profunda ao mesmo Uhum. tempo e faz a gente ser melhor. Isso me lembra muito do Hernani dando o curso. Assim, teve um momento que me chamou muito a atenção, que, embora estávamos no pé da serra, fazendo muito calor alguns dias lá. E nós, no curso, de repente, o Hernani falou, vamos para a cachoeira lá tomar um banho. E fomos. O que eu quero dizer é que era muito sério o curso, era muito denso, era muito rico, mas ao mesmo tempo muito leve, de Não, fazer com aquilo certeza. que é bom, aquilo que é agradável. Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência e dizer, Hum. Helena, o quanto que eu me sinto diferente. E nessa diferença para melhor, que é o julgamento que eu Uhum. faço de mim mesmo. Eu acho que a Uhum. gente é desafiado a sermos cada vez melhores e esse curso caiu com uma luva, né? Então, eu até convidaria o pessoal que está nos assistindo, conhece alguém em Curitiba ou aqui na região metropolitana, fala para a pessoa, dê esse presente, fala, vai lá assistir a aula inaugural Hum. e se quiser ficar a semana toda, será muito bem-vinda, né? Mas vai ser um grande ganho, né? É, Isso com fez a certeza. diferença para mim e pode fazer diferença para muita gente. Irene, eu queria fazer uma questão. Sim, claro. Primeiro, a riqueza que o alinhamento energético traz através dessa herança que o Aloysio teve da leitura, da convivência Uhum. indígena. E o quanto que a sabedoria indígena ela é rica. E quanto ainda tem é uma Uhum. sabedoria alternativa, eu diria, que muito tem a nos ensinar. Quando a Marisa comentou, olha, o alinhamento energético bebe da fonte indígena, eu já tinha me conquistado há muito tempo, porque a cultura indígena é tão rica, tão de saberes ancestrais tão bem elaborados e bem construídos. Né? E para o professor de Mas história, né? uma coisa que me marcou muito, Fernando, foi quando isso você vai trabalhar e vou provocar o nosso público a perceber isso. Quando você faz o alinhamento energético, em algum dos momentos, a gente chama os guardiões. Uhum. Os guardiões é uma riqueza enorme, porque eu confesso que em alguns momentos eu colocava o pé para trás e colocava a racionalidade ali. Eu quero ver esses guardiões, como é que eles vão se manifestar? E eles se manifestavam com as suas contribuições, com as suas riquezas muito bacanas. E eu queria, Hernani, só para provocar o nosso público, comenta um pouco Aham, sobre os guardiões, que eles são claro. excepcionais, esses guardiões. E esse assunto, Nilceu, talvez seja o mais desafiador, e foi o mais desafiador para mim, porque eu estava falando no começo. Eu não sou uma pessoa que tem uma natureza mística, necessariamente esotérica. Eu sou espiritualista porque isso é um termo muito genérico, né? Para mim, reencarnação, vida depois da morte, ok, problema nenhum, né? Eu falo no curso, eu não sei se você lembra, para mim não tem mais sobrenatural, tudo é natural, né? A nossa cultura é que fez essa divisão de natural e sobrenatural. Os guardiões, né? Eu não sei se você lembra, mas talvez seja o assunto do curso aonde eu me esmero mais numa habilidade que eu acabei desenvolvendo,
de explicar a mesma coisa sobre vários pontos de vista diferentes. Porque nos meus cursos tem pessoas místicas, esotéricas, religiosas, tem pessoas céticas, tem psicólogos, tem médico, tem um perfil muito heterogêneo de crenças. Então, eu tive que me habilitar ao longo do tempo de desenvolver uma habilidade de explicar a mesma coisa sobre vários pontos de vista diferentes. Porque um tema, para um espírita, um jeito de explicar para um espírita vai caber mais. Mas psicólogo já não vai caber, é melhor explicar de um outro jeito. Quando chega em Guardião, que seria o tema mais místico do curso, né? É onde eu me esmero mais. Porque eu vou começar pelo fim. Sabe por que eu acho que você trouxe esse sentimento em relação aos guardiões, de ter essa percepção, essa conexão? Porque, antes de mais nada, isso que a gente chama de guardião está dentro da gente. Porque se a gente não começar por aí, se a gente não começar entendendo que orixá da África, anjo, deus hindu, animal de poder, né? No andar de cima, provavelmente são as mesmas forças, são as mesmas energias que sustentam a criação. Então, se são as mesmas forças, essas forças também estão dentro de mim. Só que dentro da gente, essas forças, né, que o homem antropomorfizou a sua imagem e semelhança, criando os mitos, criando os deuses, criando, né, essas forças com nome e forma. Dentro da gente, essas forças estão meio dormindo, estão meio subutilizadas, estão meio subdimensionadas, estão meio anestesiadas, né, pela nossa condição humana. Eu acho muito importante, para mim foi importante, partir dessa perspectiva de que, antes de mais nada, Deus, deuses, forças, entidades, o que quer que seja, está dentro de mim, porque se eu não partir daí, eu vou acabar fazendo o que a maior parte da humanidade fez, que é a idolatria, que é ficar buscando fora alguma coisa que, na verdade, tinha que ser buscada dentro. Aí eu fico fazendo promessa para santo, fico esperando que alguém vai me dar aquilo que eu não tenho, fico esperando que alguém vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Isso não existe. Ninguém pode fazer por mim o que eu tenho que fazer, porque isso contraria uma lógica evolutiva básica. Quem tem que fazer o que eu tenho que fazer sou eu. Ninguém pode me dar o que eu não tenho, porque não me falta nada. A única coisa que me falta é a consciência de que não me falta nada. Eu estou pegando emprestado isso do Oriente, tá? Porque é uma lógica que para mim, cabe mais. Porque se a gente for pensar, e eu falo isso no começo do curso, a gente foi educado com essa lógica católica de que a gente já nasce pecador e culpado. E aí é horrível. Tem sido horrível para a gente essa perspectiva de que eu já, ao nascer, eu sou um ser que não é e que não tem. E que tem uma vida para poder construir um ser humano digno de ser aceito por Deus, que está em alguma nuvem esperando a gente. Então eu acho lindo quando a Índia, a China, o Oriente, o Tibete, né, o budismo, lá pelos anos 60, 70, invade, né? A gente teve uma invasão do Oriente na nossa cultura, nessa época, 60, 70, trazendo um monte de técnicas, um monte de coisa, e principalmente, na minha opinião, a informação de que dentro de mim já tem tudo o que eu preciso. E que, em vez de ficar buscando fora, eu não busco fora só nos deuses, na religião, eu busco fora no trabalho, no casamento, na comida, nas drogas, enfim, a gente fica buscando fora o tempo todo, porque a gente não aprendeu o que tem que buscar dentro. Eu estou dando
essa volta toda porque eu acho muito importante, para mim foi importante contextualizar isso do que falar assim para você. Ó, o trabalho tem o suporte de seres de luz que moram na espiritualidade e que ajudam a gente, ponto. Para mim não tinha servido essa ideia. Porque, embora eu agregue também essa ideia, ok, isso é só uma forma de conceituar. Tem outras formas de conceituar que para mim me servem mais. A começar pelo conceito de que quem quer que sejam esses guardiões, antes de mais nada, eles estão dentro de mim. Isso quer dizer, para mim, tá? Isso não quer dizer que isso serve para todo mundo, serve para mim. Isso quer dizer que os tais guardiões, sejam lá quem eles forem, e no meu sistema de crenças, eles são o que você acreditar que eles são. Eu acho que isso está perfeito. Se você acreditar que os guardiões são entidades, são. Se você acreditar que são frequências, forças, potências, também são. Eu acho que isso é de menor importância, né? Para mim, como terapeuta, o que é mais importante é quem quer que sejam essas forças que também estão dentro de mim, mas dentro de mim essas forças estão subutilizadas, então essas forças guardiões, ou orixás, ou Deus hindu, ou anjo, ou sei lá quem que for, pode me ajudar a eu me reapropriar dessas mesmas forças que dentro de mim estão meio dormindo. Essa foi a forma que eu encontrei de fugir de um perigo que eu nem ia correr, que era ser idólatra. Porque, para mim, essa ideia de ficar pedindo para santo, para anjo, para guru me dar o que eu não tenho, para mim isso nunca fez sentido, né? Então, essa perspectiva de que guru, anjo, santo, orixá, pode me ajudar a eu acordar, a eu me reapropriar, a eu me reempoderar dessa potência que está em todo o universo, mas que dentro de mim está subutilizado, para mim está legal. E eu não tenho problema nenhum com os arquétipos. Se você olhar no meu quarto, eu tenho um altarzinho hindu com Shiva, Krishna, Abba. Eu tenho animal de poder. Eu gosto do símbolo. Eu gosto do arquétipo. Porque o símbolo me lembra. Me lembra o quê? Potência, força, frequência, né? Me lembra que o universo é sustentado por forças que me sustentam também. E que o único mal que eu padeço é não estar empoderado totalmente dessas potências. Eu dei essa volta toda para te responder. Quem são os guardiões? Os guardiões são seres de luz que tomam conta do trabalho do alinhamento energético. E aí você conceitua isso como você quiser. Mais do que uma provocação de conceito, né? Esse objetivo era só mostrar para o público essa beleza da metodologia e da leveza que o Hernani tem ao conduzir essa reflexão, que é excepcional. E Hernani, dizer que você vem aqui no nosso espaço, o espaço geográfico está um pouco frio, mas o espaço interno, onde os nossos guardiões estão presentes, está muito quente, muito agradável. Você não viu a quantidade de moletom que eu tenho na minha mala. Eu acho que é uma vinda simbólica, Hernani, você vir aqui para o Paraná. Eu também acho. Você já pincelou isso, mas eu acho que o Aloysio Delgado fica muito grato com a sua presença. Acho que é uma reverência que ele faz a essa personalidade que muito estudou, que muito preparou, que muito observou e que contribuiu. Como todos nós temos essa missão de contribuir, de deixar um pouco melhor esse mundo que nós vivemos, né? Eu acho que é um momento excepcional da sua presença aqui e eu vejo a Marisa muito alegre, muito envolvida em criar essa oportunidade e eu acho que estaremos aqui nos dias muito agradáveis. Então, todos que estão aí nos ouvindo, conhecem alguém aqui em Curitiba, aqui próximo?
vem aqui para a aula inaugural, que vai ser uma bela experiência. Todos estarão sendo muito bem-vindos, com muito aconchego, e vai ser maravilhoso. Sabe Né? o que é, Obrigado, Nilceu? É porque não é só uma questão, vou botar entre aspas, não é só uma questão missionária, né? De eu estar, de eu ter aceitado essa tarefa de ser uma pessoa que multiplica esse trabalho por todo o Brasil, porque, na verdade, eu sou a única pessoa que está pelo Brasil dando esse curso. É legal, isso é bacana, foi uma tarefa que eu aceitei, que me deixa muito feliz, que é a minha profissão, eu vivo disso materialmente. Agora, tem um outro lado da coisa, que também é muito legal, e que tem tudo a ver com esse trabalho, que é a conexão humana que a gente faz, é o afeto. Eu também vou para aí porque a gente vai se encontrar. Eu também vou para aí porque eu gosto de vocês. Eu também vou para aí porque tem uma relação humana, afetiva. Eu falo para as pessoas que eu tenho 2 remunerações no meu trabalho. 3. O fato de eu estar podendo multiplicar esse trabalho pelo Brasil, bacana. A remuneração financeira, bacana. Mas as conexões afetivas, as famílias que eu vou fazendo. Então, eu tenho a minha família cuiabana, eu tenho a minha família gaúcha, eu tenho a minha família em Brasília, eu tenho minha família em Rio Branco, no Acre, eu vou fazendo famílias. Agora eu estou fazendo a minha família em Curitiba. Né? Isso, para mim, tem tanta importância, é tão rico quanto as outras remunerações, porque isso está dentro do escopo do trabalho. Isso não está separado do trabalho. O ganho afetivo que eu tenho, o ganho da conexão humana que eu tenho estando com vocês e com todas as pessoas que eu vou conhecer, isso está dentro da forma como o alinhamento se desenvolve. Porque o alinhamento só pode acontecer quando ele acontece dentro da dimensão humana. E essa é uma das coisas que eu procuro desconstruir no trabalho. Essa ideia de que o professor está acima. O feedback mais bacana, eu acho que eu recebo, Nilceu, dos mais bacanas, muita gente fala assim, nossa, você é uma pessoa igual a gente, né? Você come com a gente, imagina. Você come com a gente, você está ali o tempo todo com a gente, você não cria uma barreira, uma divisão, uma separação de professor-aluno? Claro que não. Senão eu perderia. Né? Além de eu correr o risco de ficar com o ego inflado, eu perderia essa conexão humana. Né? E para o trabalho, isso é importante, o trabalho só acontece na dimensão da nossa humanidade. O trabalho só acontece quando a gente desconstrói essa ideia do sobrenatural, do dom, dessa fantasia toda que ainda tem no imaginário em relação a ser sensitivo, a ser médium, a ser terapeuta. É ser humano, gente. Eu me lembro muito quando um líder nativo norte-americano, eu moro ao lado quase de um centro de xamanismo norte-americano, que se chama Aldeia do Sol. A gente já recebeu várias lideranças norte-americanas, e um Cheyenne, uma vez, né, Cheyenne mesmo, sentado em volta da fogueira, ele vira e fala assim, pois é, quando a gente está em volta do fogo, os nossos corações estão na mesma altura. Então aqui já não tem mais pajé, cacique, só tem gente. Gente que está vivendo a mesma história humana. E esse trabalho só é possível porque a gente vive a mesma história humana. Dor é dor para mim, para você. A gente compartilha tristeza, medo, alegria, angústia, desejo, igual. Então é nessa dimensão da nossa similaridade que o trabalho vai acontecer. Perfeito. Irene, eu diria, antes de devolver a palavra para a Marisa, eu diria para ti que você vem como um pai, porque ensina muito, mas também vem como filho, porque aí te ensina também, e você vai ser muito acalentado aqui por nós. Só não vou como Espírito Santo. Na condição de irmãos. Nós somos irmãos de vida, de labuta. Você é um dos nossos. Eu vou como pessoa, eu vou como gente. Irmão de você. E você é muito bem-vindo, como todos os que me dão. Eu sei disso. Tá? Eu sei disso. Vou passar a palavra para a Marisa para não monopolizar demais, tá bom?
Um abraço. Vamos tomar muito café juntos. Vamos sim. Que delícia. Então, é, eu quero aproveitar também para convidar as pessoas, né, para vir para a aula inaugural. Nós ainda temos vagas para o curso também, né? Iniciamos no próximo sábado, dia 2, né, de setembro, e vamos passar nove dias aqui, né? Aqui no nosso espaço Beija-Flores, né, que também é na área rural, um lugar muito E Beija-Flor agradável. é o símbolo do alinhamento energético. Então, é o nome do nosso Que espaço, bacana. né? Que ele tem nome e sobrenome. Ah, O que nome legal. nome Beija-Flores, né? Aham. E tracinho estrebaria, porque aonde vai ser o curso era uma estrebaria. Olha, que bacana. Medicina É. dos cavalos. Que Isso. bom. Que bom. Eu queria Temos dois. falar, Marisa, Sim, eu queria dar uma ênfase na aula inaugural, isso. porque como o alinhamento é uma terapia, eu estava falando no começo, que é pouco conhecida, eu sou pouco conhecido, e o curso é um investimento, né? Uhum. Muita gente ficava insegura de fazer um investimento numa terapia que não é tão conhecida, né? Quando a gente fala de constelação familiar, de yoga, de barra de axis, todo mundo conhece. Agora, você fala de alinhamento energético, pouca gente conhece. Então eu resolvi, já há muitos anos atrás, a fazer essa primeira aula aberta, gratuita. Então eu Sim, para vou as pessoas contar, conhecerem. para as pessoas me conhecerem, eu vou falar sobre a filosofia do trabalho, sobre a técnica, sobre a teoria, a história do trabalho, a história da Luísa, a história da Mônica, a minha história. Vou contar como é que é uma consulta, como é que vai ser o curso. E é muito legal porque é muito comum muita gente resolver fazer o curso na aula inaugural. Porque aí já me Sim, conheceu, sentiu a energia, né? É um trabalho. Eu vou falar um pouco rapidamente para as pessoas que estão aqui, que vão ver a live gravada também. As coisas que eu sou um aquariano, que nunca pertenceu a nada, que nunca entrou em caixinha nenhuma, que jamais colocaria alguém numa caixinha. sim, E esse trabalho me atraiu porque ele não coloca ninguém em caixinha. Ele é um trabalho aberto, eclético, ecumênico. Ele ele interage com todas as áreas profissionais. Eu já formei mais de 3.000 alunos de todas as áreas. Eu tenho alinhador, advogado, médico, dentista, terapeuta de todo tipo, veterinário, agrônomo. Então, é uma terapia que conversa com todas as áreas profissionais. É uma terapia que pode não conversar com área nenhuma, porque se você não quiser ser terapeuta, muita gente vem fazer o curso. Muita gente me pergunta isso. Tem pré-requisito? Não, não tem pré-requisito. Precisa querer ser terapeuta? Não. Muita gente faz o curso para passar pelos 9 dias do processo terapêutico que o curso oferece. Muita gente faz o curso para aprender uma técnica para usar em si, na família, nos amigos, né? Muitos terapeutas vêm fazer o curso para poder agregar essa técnica no seu cardápio de ferramentas, porque quando você aprende, eu acho que mais importante do que a técnica do alinhamento, na verdade, a técnica é uma desculpa para a gente poder desenvolver e educar, acordar e instrumentalizar esse canal sensitivo. Tem muita gente que faz o curso, não usa a técnica do alinhamento, mas usa na sua profissão o ganho que ela teve em desenvolver esse potencial intuitivo. Isso serve para o engenheiro, isso serve para um advogado, isso serve para um médico, para um dentista, para qualquer pessoa, para a vida familiar, para a vida social, para a vida profissional como um todo. Tá? Então é por isso que eu estou aqui, porque esse trabalho tem essa inclusividade. Eu costumo dizer que não é você que tem que se adequar ao trabalho, o trabalho se adequa a você. O trabalho vai aceitar, receber, agregar
todo o cabedal intelectual, espiritual, vivencial que você já trazia. Então, um espírita vai sair fazendo um alinhamento um pouco diferente do psicólogo, do agnóstico, do médico, porque o alinhamento vai conversar, vai interagir, vai se agregar com todo o acervo que você já trazia. E isso é de uma riqueza muito grande, tá? Isso foi uma das coisas que mais assim me tocou e me chamou para esse curso. Com certeza, a mim sabe? também. Sim. Essa da gente poder ser aquilo que a gente é. Exatamente. E deixar que isso faça parte da nossa vida. Exatamente. E que venha para somar. A gente vai o mais rir junto, a gente vai chorar junto, a gente vai, como você falou, a gente vai tirar a tampa do esgoto, a gente vai trabalhar as nossas tristezas, medo, angústias, traumas, e como o Nilceu falou, e que eu acho que é o feedback mais bacana e mais constante que eu recebo, é leve. Essa possibilidade que o Aloysio trouxe, isso era muito a cara dele, de a gente pode ser profundo e leve. Isso talvez seja o aspecto mais atrativo do trabalho, o feedback mais constante que eu recebo. Nossa, como é que a gente passou 9 dias mexendo em tanta dor e isso pôde ser tão leve? Isso é muito bacana. Sim. Os 9 dias passam que a gente nem percebe. Nem percebe. E é engraçado, você deve ter sentido isso, Marisa, lá em Cuiabá, quando chega no penúltimo dia do curso, tem uma coisa que é muito mágica, é um sentimento paradoxal, né? O Nilceu deve ter sentido isso lá em Pati também. Ao mesmo tempo dá uma sensação de que passou rápido e dá uma sensação de que a gente estava ali há anos, juntos, vivendo aquilo, né? Tanta coisa que se vive naqueles 9 dias. Tanta coisa que se vive nesses 9 dias. A gente entra numa outra dimensão, né, de tempo e espaço, né? Com certeza. Que é maravilhoso. Eu não queria me esquecer também, Marisa, de me colocar à disposição. Eu estou distribuindo gratuitamente desde sempre. Eu tenho 3 e-books escritos. Então, quem tiver interesse em receber gratuitamente os meus e-books, um deles é sobre alinhamento energético, um outro é sobre toda a minha história com o Oriente, com Yoga, Vedanta, Tantra, Ayurveda, e um outro é uma coletânea de textos falando de, enfim, cultura, visão sistêmica, essas coisas todas, né? Sincronicidade, ressonância, xamanismo, enfim. Entre em contato comigo, vai no inbox do Instagram, do Facebook, manda o WhatsApp para mim que eu mando os livros gratuitamente. Tá bom? Eles podem mandar para mim também, né? Ah, bom, a Marisa também tem. Sim, e as pessoas que porventura quiserem fazer um atendimento, também um alinhamento com o Hernani, né? Eu vou também estar atendendo durante a minha estadia. Eu vou estar abrindo 9, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 8 atendimentos. 8 atendimentos, sim. Aí também estou à disposição. Eles vão acontecer sempre às 7 horas da noite, depois da aula, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que vai ser divertido. Divertido é importante. A gente vai rir muito. A gente vai se divertir. Vai ter música. Onde eu tô, tem música junto, né? E eu queria falar isso também para vocês. Se você botar o meu nome no Google, Hernani Fornari, você acha. Eu tenho música em todas as plataformas de streaming, no Spotify, no YouTube, no Deezer, no iTunes. Eu sou compositor, músico, amador, desde sempre. Eu tenho 3 ou 4 canais de vídeo no YouTube também. Você me acha por lá, tá? E também podcast. Eu tenho canal de podcast na Apple e no Spotify, tá bom? Legal. Não tem como não te encontrar, né? Não tem como não me encontrar. Isso. Mas muito grata, Hernani, pelo querido, seu muito sim. bom estar com vocês. Pelo seu sim aqui para nós, para sempre. estar aqui nesse momento, né? Nos encontramos. Sexta-feira
Primeiro a gente no... está dando um abraço pessoal. Isso, é isso. E Tá bom, gratidão por queridos. todas as pessoas que também Gratidão pelas estiveram aqui pessoas. A comigo. minha prima acabou de entrar, Marília, querida. Um beijo para Ai, você. Um beijo na minha tia. que lindo, Tá né? bom? Mas é isso, então. Um grande Então, abraço. sexta-feira nos vemos. Um abraço Sexta-feira para nos você. encontramos. Isso aí. Um Um abraço a beijo você e grande. a todos. Beijo Beijo. para vocês. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.